Bom dia a todos, bom dia sétimo ano, professor Tiago Rocha, vamos lá. A aula de hoje nós vamos falar sobre a hidrografia do nosso país, a hidrografia do Brasil. Muito também aquela questão lá da hidrografia que vocês fizeram aquele mapa para mim, certo? Eu tenho aquele mapa aqui comigo, os mapas da hidrografia do Brasil que vocês fizeram. Então vamos lá, pois bem, vamos começar sobre a importância da água. A água, recurso natural que se vem se renovando com um ciclo hidrológico. Grande valor para o equilíbrio e sobrevivência dos ecossistemas, sobrevivência da vida humana, fundamental para as atividades econômicas. A água é muito importante para a sobrevivência do ser humano. Certo? Disponibilidade de água no mundo. Como vocês podem ver aqui, temos um gráfico com a disponibilidade da água. Aí os locais onde tem um número alto de água pelo mundo. Canadá, nós temos Rússia, Peru, Colômbia, Brasil, República Democrática do Congo na África, nós temos Austrália, temos alguns países aí pelo mundo. Porém, a distribuição da água no mundo é de forma irregular, como as regiões com alguns problemas do balanço hídrico. É bem desregular em algumas localidades do nosso planeta. A disponibilidade de água do mundo, como vocês podem ver o balanço hídrico, nós temos algumas áreas que, se está abaixo, está lá bem menor do que o 1.000 metros cúbicos de água, por em relações da população per capita do país. As áreas que estão na tonalidade de rosa, como algumas grandes nações, China, Estados Unidos, aí nós vamos grande parte da Europa, que eu já citei para vocês, daquela questão do acesso à água deles não é tão grande, fácil como nós temos para cá. Escassez de água no mundo, um grande problema. Aqui tem um exemplo bem grande, o deserto. Os desertos são locais onde a falta da água é iminente. Sertão nordestino brasileiro também, a questão da água é muito escassa no nosso país, que é um país importante na questão hídrica do mundo. Sahel, que é um dos grandes desertos no mundo. No caso, a África, a Ásia, nós temos também o nosso país, com sertão. Então vamos lá, a escassez de água. Prestem atenção aqui, temos duas imagens num dos locais mais importantes das bacias hidrográficas do nosso país, a bacia hidrográfica amazônica. Nós temos aqui o lixo no Rio Negro, em Manaus, e a poluição causada pelas favelas. Aí está assim a pergunta, então por que ocorre falta d'água em locais com balanço hídrico positivo? Aqui está uma questão, no caso, a importância de ter um cuidado. A favelatização que existe no nosso país, infelizmente, as pessoas não têm condições mínimas de sobrevivência. E o esgoto dela vai desaguando nos rios, como aí pode ver em Manaus. As margens do Rio Negro, um dos mais importantes rios lá. Consumo de água pelo mundo. E a agricultura é a maior parte. Indústria, uma grande parcela. Olha para vocês verem o consumo humano. É irrisório. Menos de 1/3. Aí nós vamos aqui, soluções para evitar essa escassez de água pelo mundo. Coleta seletiva, tratamento de água e esgoto, que no nosso município nós pagamos, em algumas ruas, não vou dizer todas, paga-se água e esgoto. Porém, a Sabesp, que é a empresa de saneamento básico do estado de São Paulo, não faz o tratamento adequado do esgoto de Embu-Guaçu. Muitas vezes joga no rio e a pessoa está pagando por aquilo. Preservar as nascentes, os mananciais, manter as matas ciliares, reaproveitamento da água de chuva, que muitas pessoas fizeram naquela crise hídrica lá de 2013, aqui na região sudeste principalmente. Muitas das pessoas criaram mini cisterna dentro das suas casas. Reuso, água de reuso nas indústrias, que hoje ganhou um volume gigantesco desde a crise hídrica.
Aí vamos chegar aqui à nossa hidrografia do nosso país, do nosso Brasil. 12% da água potável do mundo, da água doce, desculpa, potável não, doce do mundo, está no nosso território. Grande quantidade da hidrografia nossa é superficial. Imensos reservatórios subterrâneos, como o aquífero Alter-Chão, o Guarani, que vocês estudaram, nós estudamos o ano passado, vocês fizeram uma pesquisa sobre os vários aquíferos que nós temos aqui dentro do nosso país. A riqueza hidrográfica, que está sendo mal distribuída. A imensa reserva da Amazônia, como eu citei antes. Escassez. E o polígono da seca, no Nordeste e no Norte de Minas Gerais. Locais que o recurso é maior. Aí nós vamos aqui nos centros dispersores de água dentro do nosso território, no caso América do Sul. Vamos pegar aqui o mapa físico falando sobre o Planalto. Um dos planaltos mais importantes que nós temos aqui, Planalto das Guianas. Esse planalto também nasce um rio importante. Planalto brasileiro, também nós temos um rio que nós vamos descobrir. Cordilheira dos Andes, outra bacia também importante. Aí vamos aqui, a bacia hidrográfica. Nós temos desde a nascente, os seus afluentes, o leito principal, que é o rio principal, os fundos de vales, como vocês podem observar nesse GIF aqui, interessante, que aí mostra desde a nascente de um rio sempre vai ser em uma montanha, em um relevo. Tem os seus afluentes, que são os rios que estão entre o rio principal, entre a nascente, lá vai ter também o fundo de vale, que é o rio que depois ele vai chegar ao rio principal. A hidrografia do Brasil. Planálticos em sua maioria, predomínio de uma foz estatutário bem pequeno, rios perenes, exorréricos, regime pluvial tropical que nós temos, e grande potencial hidrelétrico. Essa é a característica principal dos nossos rios. Vamos lá. Bacia hidrográfica. As bacias primárias apresentam um rio principal. Após isso, bacia amazônica. Maior bacia fluvial do mundo. Apresenta o maior potencial energético não instalado do Brasil. A Amazônia é seu rio principal. Rio Amazonas, ele nasce nos Andes peruanos, desce toda a cordilheira, recebe o nome após a confluência entre o rio Solimões e o Rio Negro, que é aquele rio que corre lado a lado durante alguns quilômetros, que eu já mostrei para vocês, com uma água negra e outra barrenta, por conta dos sedimentos. Então, a mistura dele. E a foz mista que faz a ocorrência da pororoca, que é algumas ondas lá na bacia amazônica. Só o Brasil tem isso. Então vamos lá. Bacia do Tocantins-Araguaia. O rio principal é o rio Tocantins. Navegação. Porém, alguns trechos não dá para seguir viagem por navegação. Formação de algumas ilhas de areia pelo retrocesso do rio Araguaia, no período de estiagem, atraindo alguns turistas, alguns bolsões. Aí, no caso, a bacia do Tocantins-Araguaia, ele vai gerar lucro turístico. Aí também a bacia do Tocantins-Araguaia é composta pelo rio Paraná e seus afluentes, possui o maior potencial instalado na produção energética no nosso país, que é a hidrelétrica binacional Itaipu, entre o Brasil e o Paraguai, que fornece energia para o nosso país em quase sua totalidade. Bacia do Paraguai. Corta o Pantanal Mato-Grossense. É um rio de planície. Durante períodos de cheias ocorrem enchentes periódicas em suas margens que caracteriza o Pantanal. Como já mostrei algumas imagens para vocês, que é magnífico. É um rio que também que dá para navegação. Tem lá a famosa chalana de Almissáter, que alguns de vocês não conhecem, mas os pais de vocês conhecem. Certo? Bacia do Uruguai. No sul do Brasil, tem um grande potencial hidrelétrico também, porque ele pega umas áreas de bastante vazantes, porém não é tão apropriado. Bacia do São Francisco. Voltar. É o único dos grandes rios brasileiros de ter a nascente em foz. É conhecido como o Rio da Unidade Nacional.
dos currais brasileiros, o Nilo brasileiro. Ele nasce no interior de Minas Gerais e vai até o Sergipe. Ele transcorre todo o Nordeste brasileiro. O projeto da transposição de uma das partes do rio, das águas temporárias para bacias do Nordeste, em algumas localidades de secas. Então, algumas localidades conseguem ter água hoje do São Francisco, através da transposição. Bacia Norte e Nordeste, destaque-se a bacia do Rio Paraíba, com foz em delta. A presença dos rios temporários ou intermitentes no sertão nordestino é grande nessa questão dessas bacias hidrográficas aí. A bacia do leste pega todo o Rio Paraíba do Sul, onde está no Vale do Paraíba, região centro-urbano entre São Paulo e Rio de Janeiro, e vai por um extenso período, uma extensa localidade. Então ele sobe, ele sai do interior de São Paulo e vai até o Rio de Janeiro, que aí é a Bacia do Leste. Bacia Sul-Sudeste, destaque-se a formação do lacustre, em Lagoas de Restingas, entre Patos de Guanaíba e Mirim, no Rio Grande do Sul. Essas são as bacias hidrográficas do nosso país, a importância dessas bacias. O aquífero Alter Chão mesmo está na região norte do nosso país. Corresponde a uma formação geológica construída por rochas permeáveis, sedimentares, porosa. Está numa região úmida, quente e úmida, que está próxima à linha do Equador, região intertropical, como eu já expliquei para vocês. A predominância de chuva, quase que sempre. O aquífero Guarani, o maior e um dos mais importantes do mundo, desde o Mato Grosso, região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, que já está no sudeste, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que está no sul do nosso país, um grande pedaço do Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Na parte do Paraguai ele pega sempre na região da tríplice fronteira lá, entre Brasil, Argentina e Paraguai, e nessa área aí da binacional da Itaipu, que é a nossa hidrelétrica principal, né, que nós temos no nosso país. Nossa aula chegou ao fim, porém, essa é a nossa primeira aula, tá? Vocês vão responder as atividades do livro, página 36. Qualquer dúvida, só procurar no livro de atividades, página 16 a 19, ok? Fiquem tranquilos, essa pandemia logo passa e logo estaremos juntos. Abraço, até mais!